Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula, tá? Sobre ecologia, dando continuidade aí aos assuntos de ecologia. Quem assistiu a aula anterior viu que a gente começou a falar sobre desequilíbrios ecológicos, terminou falando sobre maré vermelha e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a eutrofização. Tá? A eutrofização é um processo onde há um acúmulo de nutrientes nos rios e lagoas, e isso provoca um posterior aumento de decompositores. Porque o que acontece? Se acontece um acúmulo de nutrientes, vai também crescer algumas populações de algas e alguns outros seres, micro-organismos, que vão consumir esses nutrientes. Só que essas populações elas têm vida curta e aí elas vão acabar morrendo em pouco tempo. Com essas populações de micro-organismos morrendo, vai aumentar o número de decompositores. E esses decompositores utilizam o oxigênio da água para fazer o processo de decomposição. Quando eles utilizam o oxigênio da água, eles vão consumir esse oxigênio da água. E o oxigênio vai faltar para os outros seres que vivem ali naquela lagoa ou naquele rio. Então aqui a gente vê duas imagens com aqui o processo de eutrofização e aqui uma das causas, das principais causas do processo de eutrofização, que é o derramamento de esgotos nos rios e nos lagos. É isso que faz com que o nível de nutrientes nos rios e lagoas eles aumentem e aí aceleram o processo de eutrofização. Então, esse lançamento dos esgotos, ele obviamente tem influência humana. Então, o ser humano, ele é o responsável pela maioria dos processos de eutrofização que ocorrem na natureza. Tá? E a eutrofização ela é menos acentuada no mar. Por quê? Porque o mar ele tem ondas e essa movimentação da água permite a chegada de oxigênio, coisa que não acontece em lagoas e em rios. Se o rio ele for tiver uma correnteza forte, né, dificilmente a água vai ficar eutrofizada. Entretanto, se o rio for mais lento, tá, existe sim a possibilidade de eutrofização e de morte dos animais. Então a gente tem aqui na imagem abaixo um processo de eutrofização, tá, bem severo. A gente percebe que a água ela está até com uma textura diferente pelo acúmulo de algas, tá? E desse outro lado, à direita, a gente também vê um processo de eutrofização, já também bem avançado. Bom pessoal, veremos também nessa aula sobre as chuvas ácidas. Tá, então essas chuvas ácidas elas ocorrem devido à produção do ácido sulfúrico e também do ácido nítrico. Esses são os dois principais ácidos que são produzidos para a formação das chuvas ácidas. E esses ácidos eles são produzidos a partir de gases que são liberados principalmente por motores de automóveis e também por fábricas. Né? As fábricas elas têm o potencial para liberar esses gases. Os gases eles acumulam nas nuvens e eles vão reagir com vapor de água, gerando os ácidos. Quando há precipitação, que é a chuva, o pH ele acaba sendo muito ácido. Lembrem que a chuva, por si só, ela já tem um pH ácido. O pH da chuva é de aproximadamente 5,6. Mas na chuva ácida, o pH ele, normalmente ele fica entre 2 e 5. Isso é o suficiente para causar danos a construções. Tá? Então, na Europa, várias cidades têm estátuas que foram corroídas, né? Algumas até desfiguradas por conta da chuva ácida. As plantações também sofrem bastante. Se vocês observarem aqui essa imagem da esquerda, é o efeito da chuva, tá? De uma chuva ácida. Então perceba que parte da floresta perdeu completamente as folhas. E aí a tendência é que essas árvores, né, que essas plantas, elas acabem morrendo em decorrência disso. Também há dano de modo geral no meio ambiente, tá? As águas também são afetadas, né? Rios e lagos também sofrem alteração
química, né, por conta dessa chuva ácida. E o ser humano também, se ficar exposto durante um certo tempo a uma chuva bastante ácida, pode ocorrer danos na pele. Essa imagem da direita, eu coloquei aqui a imagem de uma cidade bastante poluída, uma cidade russa. Então, as cidades que liberam grandes quantidades de poluição, as proximidades da região elas sofrem mais com chuvas ácidas. Então, é um evento que está diretamente ligado à poluição, tá? À poluição do ar. Inversão térmica é um outro fenômeno que causa também, que na verdade é um desequilíbrio ecológico, tá? Mas esse fenômeno de inversão térmica ele não é tão grave quando a cidade não é poluída. Vamos entender por quê. Veja aqui nessa imagem abaixo, a imagem tem o fenômeno da inversão térmica. Então, essa primeira parte, onde tem fluxo normal, a imagem mostra o ar quente, aqui mais próximo à superfície, e à medida que vai subindo, a altitude vai aumentando, esse ar vai ficando mais frio. E é assim que tem que ocorrer, é assim o comum, o que naturalmente ocorre. Entretanto, em alguns dias pode acontecer do ar quente que encontrava-se embaixo, próximo à superfície, subir e tomar o lugar do ar frio. Tá? E aí esse ar quente vai formar uma espécie de tampão. Esse tampão que o ar quente forma vai aprisionar a poluição em uma faixa muito estreita aqui da atmosfera. E essa poluição vai ficar muito próxima da população, ela não vai ser dissipada. Então, nas cidades que são extremamente poluídas, isso vai ser um prejuízo enorme para a população, porque vai aumentar a taxa de problemas relacionados à respiração, problemas respiratórios, justamente porque o ar quente está funcionando como um tampão, que impede a poluição de se dissipar na atmosfera. Ok? Então, é um problema, sim, entretanto, ele está associado também à poluição do ar, né? A quantidade de poluição que a cidade gera. Então, é importante a gente falar também, quando falamos de equilíbrios ecológicos, falar sobre resíduos sólidos. Quando a gente considera os resíduos sólidos no Brasil, dados de 2018 apontam que 11,6% dos resíduos sólidos eram colocados em lixões. Se a gente considerar o Nordeste, esse número passa para 27%. E aí são 574 cidades que ainda não tinham, em 2018, a capacidade de depositar os seus resíduos sólidos em locais adequados, que seriam o aterro sanitário. Esse dado ele é importante porque ele mostra que a quantidade de resíduos sólidos colocados em locais inadequados no Brasil ela vem diminuindo. Isso desde 2010, que há essa redução ano após ano. Então a gente estima que agora, em 2020, essa quantidade de resíduos sólidos colocados em locais inadequados tenha diminuído. O destino do lixo, sendo os lixões a céu aberto, esses lixões ocasionam diversos problemas, né? E esses problemas podem ser problemas ambientais, problemas sociais e problemas sanitários, problemas de saúde pública. A começar pelos problemas ambientais. E aí nos problemas ambientais a gente tem a poluição do solo e do lençol freático. Por quê? Porque quando a gente considera a decomposição do lixo, a gente sabe que o lixo se decompondo, ele libera líquido, e esse líquido é chamado de chorume. Ele é um líquido poluente, ele pode penetrar no solo e contaminar o lençol freático. Também existe a poluição do ar,
porque lixo se decompondo elimina gases, né, libera gases, e esses gases são poluentes. E, além disso, a gente tem um crescimento de populações, né, populações de insetos e roedores. Então, essas populações de insetos e roedores, elas podem causar transtornos, né, podem causar desequilíbrios em relação a outras populações do meio ambiente e pode ser vetor de várias doenças, né, que podem afetar o ser humano. Na imagem da esquerda, a gente tem um lixão, que esse lixão é cheio de aves, de urubus, né, aí atrás de material orgânico para se alimentar. Do lado direito também a imagem do lixão, dá pra gente ver que é um material bem úmido e tem uma alta concentração de matéria orgânica, inclusive tem alguns porcos aí no meio do lixo. Os problemas sociais envolvendo os lixões, eles aconteciam muito em relação ao desenvolvimento de moradias precárias. Então era comum, nos grandes lixões, a gente observar as pessoas morando e trabalhando ali no entorno daquele lixão e dependendo daquele lixão. Então era comum ver também crianças, né, habitando aquela área e às vezes também trabalhando na coleta de lixo. Os problemas sanitários relacionados aos resíduos sólidos, eles acontecem, né, quando o lixão aberto ele acumula bastante lixo e aí começa a proliferação de doenças. Como a gente viu, as populações de insetos e roedores elas crescem bastante e aí isso facilita a proliferação de doenças. A gente tem também, ou tinha, a questão das famílias que moravam próximos, dependendo dos lixões. Muitas vezes elas pegavam restos que encontravam no lixão e se alimentavam desse material. Muitas vezes era ou em péssimo estado de conservação ou até mesmo material vencido, né, alimentos vencidos. Tá? O lixão ele também é um foco de contaminação. E aí quando a gente fala em contaminação, além da contaminação, ele pode ter contaminação através de produtos químicos, né? Por exemplo, pilhas, baterias, material que deveria ser descartado em um lixo especial, muitas vezes acaba parando nos lixões. E aí também os materiais perfurocortantes, nem todo mundo tem o cuidado de descartar seringas, ou outros materiais perfurofacas, outros materiais perfurocortantes em local adequado. E aí esses materiais acabam parando no lixão e aí podem ser vetores, né, de doenças, tá? Como por exemplo hepatite ou HIV. Na imagem da esquerda a gente observa pessoas aqui procurando material reciclado dentro do lixão e o problema social aqui envolvendo as moradias precárias, né, sem condições nenhuma de habitação, mas que as pessoas desenvolviam para ficar próximo ali daquele local, né, que elas usavam para trabalhar, né, para ter como sustentar suas famílias. Os resíduos sólidos, eles vêm tendo um destino adequado, né? Então, desde meados de 2010, que foi quando surgiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei que trata do destino adequado dos resíduos sólidos e também tem como um dos focos, né? Teve como um dos focos acabar com os lixões a céu aberto. Por isso houve uma redução tão drástica da quantidade de lixões a céu aberto. A força da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos ela acabou impactando positivamente aí a questão ambiental. Além da lei, a gente também pode contar com campanhas, né, que podem reforçar a temática ambiental e questões pertinentes à sustentabilidade do planeta. É o que está acontecendo, por exemplo, aqui nessa imagem B, onde tem o lixo é seu, faça coleta seletiva. E aí a coleta seletiva serve para facilitar o processo ou possibilitar o processo de reciclagem, né?
uma vez que a gente tem a separação do lixo reciclado do material orgânico. E lembre que muitas vezes, se você mistura o lixo, um material que a princípio poderia ser reciclado, por exemplo, o papel, ele acaba sendo afetado, e aí isso muitas vezes impossibilita a reciclagem. Lembrem que alguns materiais eles não são recicláveis, como por exemplo lâmpadas fluorescentes, espelhos, acrílico, cerâmica, papel, se tiver molhado ele já não é reciclável. Então a gente vê aí a importância, né, da coleta seletiva. Uma das campanhas mais famosas em relação aos resíduos sólidos, né, e ao meio ambiente foi a campanha dos 3 R's. E aí os 3 R's significam reduzir, reutilizar e reciclar. Depois as pessoas adicionaram mais um R, né, repensar, que é válido também, mas a campanha original ela começou com esses 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Para a gente ter uma noção de como o efeito da poluição ele pode ser nocivo, a gente observa aqui essa tartaruga, que teve seu casco aí cercado, né, por parece um recipiente de um engradado. Tá, esse recipiente, esse engradado acabou enganchando aí no casco da tartaruga, e a gente observa aqui já há bastante tempo, né? E ele ainda mostra-se aqui firme e forte, sem sinais de degradação, e provavelmente a tartaruga vai acabar morrendo, e esse material ainda vai ficar no meio ambiente, né, para contaminar e para fazer outras vítimas. Então a gente observa a importância, né, de tratar os resíduos sólidos e colocar esses resíduos sólidos em local adequado. Quando a gente fala em reduzir, isso explicando os 3 R's, quando a gente fala em reduzir, a gente está falando de reduzir o consumo. Tá? Se você reduz o consumo, a demanda pelo produto diminui, e as fábricas elas têm que diminuir a quantidade de produtos feitos. E aí, reduzir a produção na fábrica significa usar menos matéria-prima. E usar menos matéria-prima significa poupar recursos do planeta. Então, de todos aqui, o reduzir talvez seja o mais adequado para a gente melhorar, né, a qualidade, né, do nosso planeta. Reutilizar. Nem tudo que a gente joga fora é lixo, tá? Então alguns materiais eles podem ser reutilizados de diferentes formas. Talvez um dos materiais mais reutilizados que tem seja as garrafas PET. As garrafas PET elas servem para uma infinidade de outras tarefas, né? Tem gente que usa para guardar algum produto de limpeza, tem gente que reusa essas garrafas para fazer vasos de plantas. Então tem vários usos para esse material. Ele não precisa ser jogado fora. Um exemplo de reuso a gente observa aqui na imagem B. Na imagem B tem 3 pneus que provavelmente iam parar no lixo, mas alguém com bastante criatividade conseguiu construir esse bonequinho, esse Minion. E aí, além do aspecto decorativo, a gente tem também um aspecto funcional, que provavelmente isso aqui é uma lixeira. Tá? E aí foi um exemplo de reutilização. Além de reutilização, a gente também tem a reciclagem, tá? Que é o terceiro R, reciclar. Reciclar significa reprocessar o material e colocá-lo novamente no ciclo de produção. Então a gente consegue transformar o material já usado em matéria-prima, e aí transformar esse material novamente no objeto inicial que ele foi no objeto inicial que ele foi produzido. Veja que reciclar e reutilizar muitas vezes pode ser confundido, mas aqui
quando a gente considera reutilizar, reutilizar não transforma o material, tá? Você não desmancha o material, você pode até cortar, você pode amassar, você pode pintar, mas você não transforma ele novamente na matéria-prima. No reciclar, sim, você desmancha o material, ele passa por um processo químico e ele vai virar novamente a matéria-prima. E aí essa matéria-prima ela vai servir para a produção de mais objetos, ok? Então se a gente for usar, por exemplo, se a gente for usar como exemplo a garrafa PET, um exemplo de reuso é pegar essa garrafa PET e utilizar ela como um vaso para plantar, sei lá, tomate. Se a gente for reciclar essa garrafa PET, significa que ela vai passar por um processo químico, ela vai ser derretida, transformada novamente no plástico, tá? No material líquido que forma o plástico, e aí vai se transformar novamente em garrafa, tá? E isso envolve utilizar recursos para isso, utiliza-se energia, provavelmente utiliza algum produto químico para processar o material, e essa reciclagem também produz rejeitos, produz lixo, tá? Então existe uma diferença entre reciclar e reutilizar. Fiquem atentos a isso. Coloquei aqui na imagem de baixo, na imagem A, onde tem reduzir, uma situação que é muito comum ao nosso dia a dia. Aqui eu considerei que uma pessoa em um dia usa 3 copinhos descartáveis, tá? Isso não é difícil de encontrar, você já deve conhecer pessoas que usam bastante copo descartável, muitas vezes até em casa. Se uma pessoa utiliza esses 3 copos, um copo desse aqui, ele tem massa de 1,62 gramas. Multiplicado por 3, a gente tem 4,86 gramas por dia. Se a gente fizer uma continha rápida e multiplicar esses 4,86 por 365 dias, que corresponde a um ano, a gente obtém aqui 1,77 quilos de lixo por ano. Parece pouco para uma pessoa, mas se você multiplicar isso aqui pelos milhões de pessoas que têm esse mesmo hábito, a gente vai ver que vai ter toneladas de lixo aí jogados no meio ambiente, e de forma desnecessária, porque se uma pessoa que faz uso desses 3 copos adotasse apenas uma garrafinha, tá? Essa garrafinha plástica que era 100 gramas de plástico lá no primeiro dia, ainda vai ser 100 gramas de plástico depois de um ano. E mesmo que você descarte, você vai estar descartando uma quantidade muito menor de lixo, tá? No intervalo de um ano. Então são com essas atitudes que a gente consegue diminuir, né, os impactos da poluição no nosso planeta. Então se a gente parar direitinho, para pensar direitinho, a gente tem muitas atitudes que contribuem para essa produção exagerada de lixo. Bom, vamos para as questões, tá? A primeira questão, eu peguei uma questão do Enem de 2009, ou do Enem que foi cancelado, tá? Que diz o seguinte: desde os anos 1990, novas tecnologias para a produção de plásticos biodegradáveis foram pesquisadas em diversos países do mundo. No Brasil, foi desenvolvido um plástico empregando-se derivados da cana-de-açúcar e uma bactéria recém-identificada, capaz de transformar açúcar em plástico. A bactéria se alimenta de açúcar, transformando o excedente de seu metabolismo em um plástico biodegradável, chamado de PHB, ou polihidroxibutirato. Sua vantagem é que, ao ser descartado, o bioplástico é degradado por micro-organismos existentes no solo em no máximo um ano, ao contrário dos plásticos de origem petroquímica, que geram resíduos que demoram mais de 200 anos para se degradarem. Então foi um texto aí foi um texto de 2009, tá? Com algumas adaptações. Então, a pergunta, né, o comando da questão diz o seguinte: a nova tecnologia apresentada no texto tem como consequência. Ele está dizendo, essa tecnologia apresentada no texto tem como consequência
A diminuição de matéria orgânica nos aterros e do mau cheiro nos lixões. Ele não está falando de matéria orgânica, tá? Então, essa questão ela nem cabe aqui, certo? Letra B. A aplicação do uso de recursos não renováveis, especialmente os plásticos. Aplicação do uso de recursos renováveis e não renováveis, ok? Então também está errado por isso. Letra C. A diminuição do metabolismo de bactérias decompositoras presentes no solo. Ele não fala em momento algum de metabolismo de bactérias, ainda mais diminuição do metabolismo de bactérias. Tá? Letra D. A substituição de recursos não renováveis por renováveis para fabricar plásticos. Então, a letra certa era a letra D. Letra E. O lançamento no meio ambiente de produtos plásticos inertes em relação ao ciclo da matéria. Inerte significa que não se decompõe com facilidade. E não é isso lá que o texto está afirmando, né? Que ele está afirmando que o produto proveniente, que pode ser degradado pelas bactérias, ele vai desaparecer mais rápido, tá? E ele não vai se tornar um plástico, um produto inerte, ok? Então, seria a letra D, a resposta correta. Questão 2. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e assim reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política dos 3 R's: redução, reutilização e reciclagem. Um exemplo de reciclagem é a utilização de... Vamos lá, os conceitos que a gente já viu na aula passada. Garrafas de vidros retornáveis para cerveja ou refrigerante. Isso não é um exemplo de reciclagem, né? Aqui, se a garrafa vai retornar, né, essa garrafa ela vai ser reutilizada, ok? Letra B. Latas de alumínio como material para fabricação de lingotes. E eis aqui a nossa resposta correta. Por quê? Perceba que eu falei que a reciclagem, você pega o material e transforma em matéria-prima, tá, para fazer outro. Tá? Então, quando eu pego a lata de alumínio, eu transformo ela novamente em matéria-prima, e aí, a partir dessa matéria-prima, eu fabrico esses lingotes, tá, de alumínio. Ok? Saco plástico de supermercados como acondicionantes de lixo caseiro. Não é, isso é um exemplo de reuso. Letra D. Embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. Também é reuso. Letra E. Garrafas PETs recortadas em tiras para a fabricação de cerdas de vassouras. Também não é. Eu não estou desmanchando, descaracterizando a garrafa. Eu estou apenas transformando ela em um material alternativo. Tá? E isso aí é um reuso. Ok? Bom, gente, então aqui eu finalizo mais uma parte da aula. Em outras oportunidades veremos biociclos e ciclos biogeoquímicos. E aí finalizaremos as aulas sobre ecologia. As referências bibliográficas foram estas e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.